Bom dia, gente. Aproveitar que o tempo ainda tá fresquinho. Aqui tem um pouco de mato em volta. É uma praça afastada. Mas atrás de mim, ali embaixo, tem um condomínio. Então, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Eclésia Unida de Cristo, Helena. Se você colocar Eclésia Unida de Cristo e colocar o nome Helena, vai aparecer rapidinho. Então, nós já fizemos Tiago 2, primeira parte. Essa semana eu não consegui fazer ainda. Misericórdia, misericórdia. Louvado seja Deus por esse dia. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos à leitura. Que o Senhor nos ajude a entender. Então, Tiago é um dos apóstolos bem judeu. Que Paulo também ele era bem judeu, mas ele ficou assim tão cristão que ele foi escolhido para pregar para os gentios, né? Então, até hoje muita gente não entende as pregações de Paulo, mas eu amo. Então, vamos para Tiago. Pedro, depois a gente vai ter a carta de Pedro também. Vamos ver o que os outros apóstolos falavam. Todos eles falam de santidade. Todos eles falam de vida santa. Então não tem cristianismo de qualquer jeito, igual se prega por aí, não. O verdadeiro cristianismo, todos eles. E olha que o apóstolo Tiago pega bem no pé, viu? Então já tem a primeira parte de Tiago 2, agora vamos para Tiago 2, a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Vamos começar a leitura com a ajuda do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então aqui diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ok? Aí tem uma grande discussão. Esse versículo aqui, Paulo fala: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem das obras para que ninguém se glorie. E Tiago fala, é como se Tiago falasse assim: ok, eu concordo com Paulo, porque não tem como pagar a salvação mesmo, é sério. Mas é como se ele dissesse: eu concordo com Paulo. Gente, até nossas boas obras é falha. Da pureza de Deus, da justiça de Deus, até nossas boas obras é falha, gente. Só misericórdia. Então, mas Tiago diz assim, tipo assim, tinha muita gente falando que tinha fé, só que não tinha obras, como hoje em dia. Ou então é obras que não tem nada a ver com o evangelho. Muitas obras, mas não tem nada a ver com o evangelho. Ok? Então vamos lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É uma pergunta. Ok? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Por quê? Porque as pessoas diziam que elas estavam salvas, como hoje também, todo mundo diz que está salvo, levantou a mão, está salvo. Levantou a mão, aceitou Jesus, está salvo. É claro que todo mundo quer aceitar Jesus. Agora, compromisso com Jesus que está sendo o problema nos dias de hoje, né? Vem conosco, Jesus, misericórdia. E aí, Tiago vai e pega no pé dessas pessoas. Que proveito tem alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? Quer dizer, não adianta você sair por aí falando que é cristão, que é messiânico, que é nazareno, que é evangélico, que é católico, se você não tiver as obras.
Se a tua vida não demonstra aquilo que o Senhor Jesus ensinou. É isso. Ok? Aí tem aquelas pessoas que elas ficam só num ponto. Tem vários dons. Às vezes a pessoa não tem um, mas ela vai ter outro, ela vai ter outro. Ela vai ter que ter algum dom do Espírito. Ok? Algum dom ela vai ter que ter. Também não é todo mundo que tem todos os dons. Mas vê lá a lista dos dons de... como se diz? 1 Coríntios, de 12 a 14, fala só sobre dons. Você quer saber sobre dons? Pega Coríntios, de 12 a 14, que vai ter bastante coisa. Então, vamos lá. Depois ele continua assim. Aí ele vai explicar o que é fé, viu? Se o irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitar do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, mas não dá nada, é isso que ele quis dizer, ok? Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Então, realmente, nós somos salvos pela fé. E justamente quem tem fé, como vai ser a prova da fé? Fazendo o bem. Ah, mas tem gente que faz o bem, mas não crê em Jesus. Gente, aí é outra história, gente. Aí, todas as pessoas elas vão ser julgadas segundo as obras, pelo que faz. Ok? A noiva de Cristo é aquela que vai morar com ele na Nova Jerusalém. Ok? Quando ele levar a noiva dele, ela já vai para Nova Jerusalém com ele. Depois a Nova Jerusalém dessa terra. Mas primeiro, quando a igreja subir, muita gente que não crê, problema quem não crê, eu creio. Que é a promessa do Senhor que ele venha nos buscar. Então, quando a igreja subir, ela já vai para Nova Jerusalém. A igreja de Cristo. Mas vamos supor que a pessoa não acreditou que Jesus era o Messias, ela não faz parte da noiva de Cristo, mas ela foi uma pessoa que procurou sempre fazer o bem. Ela vai ser julgada pelo bem que ela fez. Não sei se você está conseguindo entender. Ou pelo mal que ela fez. Ok? Então, fazer o bem é para todo mundo. Independente se a pessoa é cristão ou não. É para todo mundo. Só que para o cristão se espera mais isso. Essa atitude. Então vamos lá. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, não adianta eu chegar para vocês e falar assim, eu tenho tanta fé. Eu vejo gente falar, eu tenho tanta fé. Não adianta eu chegar para vocês e falar que eu tenho tanta fé, mas a minha vida não condiz com essa tanta fé que eu falei que tem. Mas vamos lá. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras. Tipo assim, como que você vai provar que você tem fé se as suas obras é tudo más? Quem está com o Espírito do Senhor Jesus, ainda que erra, ainda que comete erros, vai pedir perdão, vai consertar a sua vida, mas ele vai procurar fazer o bem. Ok? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então Tiago falou assim, é igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou assim, eu tenho as marcas. Quando ia um falso pregador nas igrejas que Paulo abria e falava lá um monte
coisa para enganar o povo, que o povo gosta de ouvir só coisa boa, né? Bonitinha. O apóstolo Paulo falou assim: eu carrego no corpo as marcas da minha fé. Porque Paulo apanhava, tinha marca que ele apanhava. Ele foi apedrejado. Paulo era todo marcado. E Paulo falava: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Então Paulo tinha obras no corpo. Paulo não era só de falar. Falar é fácil. Ótimo, só falar. Ih, beleza. Então, o cristão, nós temos que pedir para que o Espírito Santo nos ajude. Se a gente não entendeu, muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente não entende, a gente continua na ignorância. Ignorância, a gente continua fazendo coisa errada, ok? Amém? Então, vamos lá, vamos à leitura. Então não adianta você chegar e falar que é qualquer religião, qualquer dominação, qualquer novo movimento que está agora, que agora é tudo no hebraico, mas vive desejando a morte para os outros, desejando o mal. Isso não é cristianismo não, nem messianismo, nem nada. Vamos lá. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras. Então não tem, na realidade, o que ele quis dizer assim, não tem como você mostrar sua fé sem as obras, sem as boas obras. Não tem, porque ninguém vai acreditar em você. É isso. A Bíblia fala, lá o Senhor Jesus fala no Evangelho, aquele que espancar o servo e fazer isso, fazer aquilo, meu Senhor vai demorar mesmo para voltar, espancar porque tinha o encarregado dos servos, né, o chefe, tinha os outros mais baixos. Então ele fala ali: olha, cuidado, o Senhor daquele servo vai chegar em dia e hora que não avisou, e você vai ter que dar conta. Ok? Então, crês tu que Deus é um só? Porque tem esse negócio, né? Hashem pra lá, Hashem pra cá, Adonai, Elohim, o eterno. Não, é um só. Não creio mais nem que Jesus é divino. Não, o eterno, um só. O Senhor Jesus falou: eu e o Pai somos um. Ok? E você vai ver lá no batismo do Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas vamos aqui. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios sabem que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Aliás, eles não gostam, né? Uma pessoa que ela está com demônio, ela não gosta que se fala no Espírito Santo. Ok? Vem conosco, Jesus. Então, gente, vamos lá. Onde eu parei? Que essa é a página que eu estou voltando. Já tinha lido aqui. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Você quer ter certeza de que a sua fé sem as boas obras, você não está operando fé coisa nenhuma? Não foi... Ai, minha garganta. O ventinho fresco já mexe com a garganta da gente. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado. Não, isso aqui é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Abraão é o pai da fé. E todo cristão sabe disso, que Abraão é o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. O que é fé? Fé é obedecer a Deus, o chamado dele, mesmo sem saber o que vai estar lá do outro lado. Isso é fé.
Amém, glória a Deus, aleluia, né? Abraão. Então, e Tiago fala, pois é, Abraão, pai da fé, ele teve a obra. Não é uma fé assim psicológica, uma fé mental. Olha, estou me esforçando para ter fé. Vai acontecer aquilo lá. Não. A fé, ela tem atitude, ela tem obras. Então, quando Abraão foi oferecer Isaac, obedecendo a Deus, ali ele estava mostrando a fé verdadeira. E aqui ele coloca isso. Porque aí todo mundo começa agora, sou cristão, eu sou filho de Abraão também, aquela coisa toda. Eu falo, mas Abraão justificou sua fé. Quando ele foi ali oferecer o Isaac. E você? Meu Deus do céu, misericórdia, ajuda-nos, Senhor. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado amigo de Deus. Então, gente, ok? Abraão foi chamado amigo de Deus, mas ele obedeceu a Deus no impossível. No impossível ele obedeceu a Deus. Ok? Então, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ok? Então, nós temos que pregar, sim, a salvação que Paulo pregou, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas quem recebe essa graça e tem essa fé, ela vai procurar ter uma vida santa. Hoje não se ensina mais santidade nas igrejas. Gente, não ensina. Gente, a igreja católica, ela podia ter 1000 erros, mas ela ensinava a santidade, a castidade, o casamento, o sexo só após o casamento. Ok? E outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia virou um liberalismo. Virou um liberalismo, gente. Ninguém respeita mais a área sexual, que é uma das piores coisas que a Bíblia fala, sabia disso? Tem compaixão de nós, Senhor. Vamos lá. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ok? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Okay? A fé sem obra é morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então não adianta, gente. Meu Deus, tem compaixão. Não adianta, gente, a gente falar que tem fé. Aí na igreja levantar a mão. Pode ir na igreja todo domingo, é uma bênção. Mas se quando você sai da igreja você não tem diferença do ímpio, então você não está tendo a fé que Tiago está falando. Precisa ter. Ok? Então, se você ainda está nessa situação que não consegue obedecer o Evangelho de Cristo, ore e peça a Ele. Se você pedir com sinceridade, Ele vai te ajudar.
peça para Ele enviar anjos para te ajudar, peça para Ele enviar o Santo Espírito. Amém? Mas se você quer viver uma vida no pecado e está bem com isso, eu acho que você não tem a fé verdadeira, não. Ok? Quem tem a fé verdadeira em Cristo não se sente bem no pecado. É isso. Pode perguntar para qualquer pessoa. Se a pessoa está se sentindo bem no pecado, ela não está tendo a fé verdadeira. E às vezes ela ainda vai ter que sofrer muito para ela entender o que é a fé verdadeira. Mas eu vos deixo aqui agora, você que vai até o final das minhas lives, que o Eterno Deus te abençoe, te dê a paz, te dê a saúde, te dê a prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem conosco, Jesus, e nos cura. Para honra e glória do teu santo nome. E vos deixo. Até a próxima. Pai, Shalom. Se inscreva lá no YouTube. A pessoa já está no YouTube, então se inscreva lá na... Passa a seguir, porque não dá mais, acho que não dá mais para não ter mais amigos, mas passa a seguir Helena... Não, Cristã Helena no Facebook. Cristã Helena de Almeida no Facebook. E também a página Bíblia Diária Helena, Eclésia Unida de Cristo. Fiquem com todos na paz e até a próxima. Pai, Shalom. Shalom.